Boa tarde a todas e todos. Em Bugaçu, a gente vive uma situação assim de calamidade pública há muito tempo. É um município próximo de São Paulo, que não tem nenhum respaldo do Estado, principalmente a juventude não tem perspectiva de vida, infelizmente. Em Bugaçu faltam as políticas públicas, a condição do município é muito precária. Lá é total desrespeito aos direitos humanos, uma vez que jovens, crianças até, são presos, muitas vezes sem portar nada, simplesmente com a suspeita de estar portando drogas ou não, mesmo sem prova. Vão presos, ficam na delegacia de adultos, muitas vezes junto com adultos, e aí vai para a Fundação Casa e fica, muitas vezes, passa do tempo. Agora, é recente, temos um caso pontual, mas que não é o primeiro, são vários, não é um caso isolado, de um jovem que, desde os seus 14 anos, ele teve várias idas e vindas à Fundação Casa. E aí acabou, agora com 18 anos, ele chegou a pedir ajuda, porque ele era usuário de drogas, estava sofrendo ameaças. E eu encaminhei, junto com a comunidade, até a Secretaria da Saúde do município, para que internasse, fizesse alguma coisa, que ele estava pedindo ajuda para sair da condição de drogadição. Mas nada foi feito. Um mês depois, esse jovem está desaparecido, a família desesperada, e até o momento não se sabe do paradeiro dele. A gente fez algumas buscas, ligando para delegacias, para vários outros lugares, e não consta sequer no cadastro de desaparecidos. Então, esse não é o primeiro caso, esse é um caso pontual porque é recente e a mãe nos procurou. Então, a gente vem tentando mobilizar a sociedade lá, porém, a sociedade, muitas vezes, amedrontada e o preconceito muito grande, porque são jovens, pobres, negros, na sua grande maioria. A maioria dos jovens lá também, que foram parar na Fundação Casa nos últimos anos, são jovens de famílias que trabalhavam no lixão na cidade, por conta de não ter políticas públicas, não ter trabalho, não ter condição de vida digna. E aí a gente está perdendo a nossa juventude, sofrendo essa violência institucional terrível, e as famílias muitas vezes têm medo até de denunciar com medo de represária, porque o município é pequeno, todo mundo conhece todo mundo, e acabam ficando com medo e não vêm participar muitas vezes e trazer o fato concreto, e muitas vezes desacredita também das autoridades, e cada meio que busca apoio, que não tem apoio, essas mães acabam desistindo, se desesperando, porque ela tem outros filhos, tem que cuidar da vida, tem que tentar sobreviver, e aí acaba sendo mais um número, mais um jovem que é exterminado na nossa grande São Paulo, e nada é feito, porque a mídia não mostra isso, a mídia mostra quando dá Ibope. Quando dá Ibope, que tem tanques, como está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, então a mídia está lá mostrando porque isso dá Ibope para a mídia. Agora, o caso de Embu-Guaçu, como é um caso que muitas pessoas acham que é um caso isolado, que não, talvez não se preocupem tanto, porque isso também não dá Ibope, mesmo que eu acho que a maioria das pessoas e espaços que a gente procurou até o momento, não se sensibilizou com a questão daquela mãe fragilizada e de tantas outras mães, e aí a gente acaba, muitas vezes, deixando de formar um grande movimento, porque eu acho que a gente tem que somar todos os esforços em cada canto, todos os movimentos sociais, movimento de direitos humanos, para a gente acabar com essas atrocidades que estão acontecendo no Estado de São Paulo, que é uma verdadeira chacina dos nossos jovens, sem dar perspectiva de vida. Porque um município que não tem emprego, que não tem trabalho, que não tem política social, que não tem cultura, que não tem lazer, que não tem nada para o jovem fazer, só resta a eles, muitas vezes, ser abraçado pelas drogas mesmo. E aí vem a violência institucional, muitos são aprisionados e não têm condição, ficam encarcerados sem ter condição de sair, porque também não têm acesso à justiça, outros desaparecem simplesmente como se nada fosse, se não fosse um ser humano. Então, a minha vinda aqui, o pedido, talvez seja um pedido de socorro para que a gente una nossas forças, não importa onde, mas em cada lugar que está acontecendo essas atrocidades, a gente está unido e está buscando fortalecer essas famílias, essas mães, que são pessoas simples, sim, que muitas vezes não têm uma condição nem sequer de um transporte para vir até aqui, mas que está precisando de ajuda e está gritando por socorro. E os nossos jovens, nossas crianças, estão sendo exterminados nas periferias. E isso acontece a todo instante, a todo momento. Abordagem policial de forma muito repressiva,
Muitas vezes o jovem não tem nada e ali já é jogado dentro de uma viatura e desaparece. Muitas vezes a própria questão do tráfico mesmo, que não pagou e aí paga com a vida. Então, a gente precisa rever, inclusive, como a gente organizar os movimentos sociais para a gente estar fortalecendo. Não a gente focar em cada canto, mas que a gente estejamos em movimento em todos os lugares que precisar de ajuda. Então, é isso que eu vim pedir para vocês aqui, um apoio para a gente estar resgatando esses casos de Embu-Guaçu e tentando ajudar aquelas mães para que evite que outros casos aconteçam. Agora, recentemente, em Embu-Guaçu, infelizmente, aparece muito na mídia quando acontecem atrocidades de grande porte. Primeiro foi a questão do Champinha, que eu não gosto que fala dessa forma, que é o Roberto, que como foi a filha de um rico, foi todo aquele estardalhaço. Mas naquele mesmo dia, uma catadora de lixo, uma recicladora, foi assassinada na praça de Embu-Guaçu e nada foi feito, não saiu uma nota no jornal. Agora, recentemente, teve a questão dos trabalhadores em situação de escravidão lá na LL, que é a empresa das linhas de trem, dos trens cargueiros lá. Enfim, e a sociedade continua inerte. Eu acho que a gente precisa acordar, e precisa acordar o quanto antes, para resgatar a vida dessa juventude que está sendo jogada no lixo. É isso aí, pessoal. O que eu vim pedir para vocês é isso. Ajuda e apoio, e para a gente unificar todos os movimentos. Obrigada.